A partir de um movimento, a partir de uma decisão, a nossa vida pode mudar completamente. Até pouco tempo atrás eu lembro desse cenário em que eu estava num quarto escuro, sem querer levantar da cama, sem querer falar com as pessoas, sem querer sair de casa. E hoje eu tô aqui ajudando outras pessoas, sim. Se você se sente ansiosa, ou até com sintomas depressivos, se você perdeu a alegria pela vida, pelas coisas que até gostava de fazer, se você se sente perdida, sem propósito, sem uma vocação talvez, ou infeliz no seu próprio relacionamento ou na área que você escolheu trabalhar, esse vídeo é para você. E para te ajudar com tudo isso, minha própria jornada, com base na neurociência também, mas eu quero te conduzir com experiências para que tu possa também te sentir acolhida aí do outro lado, entender que tem muitas pessoas que passam por isso e estar aqui na tua frente é a prova que de fato existe uma saída, porque eu era o tipo de pessoa que realmente tinha pânico de pensar em falar com outra pessoa, gravar um vídeo como esse aqui, por exemplo. Então, o simples fato de tu estar me conhecendo aqui agora já é um indicativo de que vale a pena tu não desistir e continuar buscando tua própria evolução. Mas antes, eu quero te pedir um favor. Porque este canal também surgiu nesse propósito, de poder transbordar com os meus testemunhos, das minhas experiências também, do meu lado profissional como terapeuta, com tudo que Deus vem me direcionando nesses últimos meses a falar, a transbordar na vida de outras pessoas. Isso só será possível com o teu apoio, com o teu acompanhamento aqui nesse canal também, nessa corrente onde nós vamos juntos passar por esse processo de autoconhecimento e transformação pessoal e espiritual. Antes eu já quero deixar claro que esse vídeo, eu acho que deve ser agora a quinta tentativa dele ser feito. Então, se já tiver algum barulho de chuva ou a obra que tá acontecendo aqui do lado, eu já te peço desculpas, mas dessa vez ele vai sair. Porque o que eu preciso falar aqui pra ti é muito importante, mais do que qualquer outro detalhe que possa aparecer por aqui. E antes de contextualizar a minha história e entrar em todos esses temas que eu falei no início do vídeo, eu quero te explicar onde tudo começou. Pra início ali da conversa, já desde pequena eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva. Acho que desde ali dos 7 anos, onde a gente já começa a formar a nossa personalidade, né? A gente já começa a criar o nosso padrão mental com base nas experiências, em tudo aquilo que a gente vai vivenciando. Nesse exato momento, eu tive a separação dos meus pais, que foi realmente um trauma pra mim, porque são duas pessoas que me amam até hoje, né? Graças a Deus ainda tenho a presença deles e não posso me queixar de nada no sentido de ter uma boa família, onde eu me senti amada, acolhida, de fato. Porém, algo muito importante que eu já quero entrar nesse assunto aqui contigo é que para uma criança, ela não sabe diferenciar o que é normal e o que pode ser um trauma na vida dela. Por exemplo, algumas crianças que precisavam ficar na escolinha enquanto os pais tinham que trabalhar. Em alguns momentos, pode ser que essa criança sim tenha se sentido abandonada pelo pai ou pela mãe. Ela não tem essa consciência que na época os pais precisavam trabalhar e não tinha com quem deixar, né? Ela precisava ficar com uma pessoa responsável, não existia essa consciência para uma criança de 5, 7 anos, né? Então esses padrões já vão se instalando desde pequenininha. Isso realmente também aconteceu comigo. Então eu já me tornei uma criança um pouco mais fechada, não conversava muito com pessoas que eu não conhecia e já fui crescendo dessa forma. Lá na adolescência, já para os meus 15, 16 anos, tive os primeiros namoradinhos, né? Aquela coisa de adolescente e fui tendo as primeiras decepções amorosas também, né, fora do meu ciclo familiar ali. Então, traições, né, tudo aquilo que não corresponde às nossas expectativas. Então, imagina a primeira impressão que a gente tem de amor, né, um relacionamento ali, por mais jovem que a pessoa seja, tu já tem uma primeira decepção. E tu não imagina que é um primeiro contato, que tu vai crescer, vai conhecer outras pessoas, nada disso passa pela tua cabeça. Naquele momento, tu só quer te entregar aos teus sentimentos, a tudo aquilo que tu tá sentindo. Pra recapitular aqui comigo, tá? Eu quero trazer esses detalhes da minha história para que tu também consiga te colocar de acordo com como foi a tua realidade, tá? Porque tudo aqui dá para encaixar em diversas áreas, faz muito sentido. Então, se tu foi uma criança que, por mais que tenha uma família estruturada, que teve muito amor, né, que tu foi acolhida ali pelos teus pais, e ainda assim, tu acabou ficando um período sozinha por conta talvez de uma separação, ou porque os pais tinham que trabalhar muito, enfim, isso pode sim ter causado um trauma de questão de insegurança desde aquela época pra ti. Isso pode sim causar um senso de abandono, já muito novinha, tá? E os primeiros relacionamentos ali, né, então depois já mais adolescente, foi baixando a minha autoestima, né? Porque imagina, eu tinha uma pessoa em que eu achava que era a melhor pessoa do mundo até então, naquele momento, porque a gente não vê os defeitos nessa hora, né? E a gente acaba se entregando para aquilo tudo. E quando essa decepção acontece, a gente começa a pensar, como assim? Como assim essa pessoa me traiu? Como assim ela fez isso comigo? E a gente começa a se diminuir, se rebaixar,
negativando muitas coisas internas dentro de nós mesmas. E é aí que vai começando a moldar o nosso senso de identidade. Então tu já não se sente mais capaz, tu já não se sente mais com autoestima, confiante, e isso tudo vai contribuindo, né? Isso tudo contribuiu, de fato, para que eu tivesse realmente todos esses bloqueios emocionais, né? Podemos dizer assim. Já na vida adulta, isso continuou respingando, né? Lembra que eu falei? Começa lá atrás e isso vai acompanhando por muitos anos. Então, quando eu comecei a trabalhar, né, de CLT, isso eu tinha muito forte dentro de mim, que é a questão de querer uma vida melhor. Por mais que eu não me achava capaz, não me achava pronta, não me achava o suficiente, ainda assim eu via outras pessoas tendo uma vida abundante, próspera, e eu queria aquilo pra mim. Eu pensava, se aquela pessoa conseguiu, o que que ela fez? Que eu quero fazer. Eu vou aprender, vou dar um jeito de descobrir, né? E foi assim que eu comecei, então, enquanto eu trabalhava em uma franquia bem conhecida, por sinal, não vou citar nomes aqui, mas eu fazia de tudo. Eu limpava o chão, eu limpava as mesas, eu organizava as cadeiras, eu tirava os pedidos, eu entregava os pedidos. Então, assim, eu me sentia muito desvalorizada naquele lugar, porque eu ganhava um salário, que na época era 800, 900 reais, e eu pensava, meu Deus, eu vou ficar aqui por quantos anos, né? Então foi ali que eu comecei a, de fato, buscar o que eu posso fazer para ganhar mais, o que eu posso fazer de profissão. Eu via que no mercado tradicional eu não conseguia me encaixar muito bem. Por quê? Eu queria ter uma vida melhor, eu queria prosperar financeiramente, mas medicina não era algo que fazia muito sentido para mim. Eu achava muito complexo, né? Não me achava capaz de estudar medicina na época, não era algo que chamava no meu coração. Advogado, né? Todas essas profissões que possivelmente eu conseguiria ter uma renda melhor, não estava na minha listinha. Então eu demorei muito tempo para me encontrar profissionalmente. Até que eu encontrei, né, o livro Pai Rico, Pai Pobre. Então eu escutava o audiolivro enquanto eu trabalhava, limpava o chão ali, eu estava ali escutando que eu podia ter uma vida próspera. E tudo aquilo foi criando, né, esse desejo dentro do meu coração. Embora a minha realidade fosse completamente contrária, né, com muita escassez, com muita dificuldade ali, eu sabia que existia aquele outro mundo. Então isso me ajudou bastante também na época. Tentar não colocar, né, o ambiente em que eu vivia como um padrão. Eu sabia que aquilo era temporário, mas eu precisava fazer alguma coisa diferente para mudar a minha realidade. Foi nesse momento que eu encontrei o empreendedorismo. E aqui começa a montanha-russa da minha vida. Porque ao mesmo tempo que parecia a solução de todos os problemas, ter meu próprio horário, fazer quanto eu quisesse de faturamento e ter a liberdade de trabalhar de qualquer lugar ou de casa também, isso era maravilhoso. Mas e aí? E na hora de vender? E de falar com as pessoas? Foi nesse momento que eu comecei a ver que tinha alguma coisa muito errada. Na época, já em 2018, mais ou menos, eu comecei a empreender no digital. Isso aqui era tudo um mato, quase não existia, assim, muito conteúdo. Então eu comecei a pesquisar e entrei de cabeça nisso aqui. A partir do momento que eu entendi que eu precisaria vender, e que as pessoas que se colocavam assim na frente da câmera falando tinham mais resultado, eu comecei a entrar em desespero. Então foi nesse momento que eu percebi que realmente ou eu mudava quem eu era, melhorava, né, a minha personalidade, ou eu ia ter que continuar naquela vida que eu estava e me contentar com aquilo ali. Até que eu descobri, né, a profissão de social media, onde cuida das redes sociais, ali fica nos bastidores. Eu falei, é o meu lugar. Fui com tudo nessa oportunidade. Mas, gente, como volta naquela questão, na hora de vender, eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista, assim, uma reunião, né, com um cliente, um bom cliente, por sinal, e eu simplesmente travei. Eu saí chorando daquela reunião, porque eu lembro que eu gaguejava, a voz não saía, e o cliente claramente percebeu que eu estava extremamente nervosa e não passava o mínimo de segurança. Então, obviamente, né, não fechei esse contrato e eu saí de lá acabada, saí de lá pensando assim, nunca mais isso vai acontecer. E eu comecei a pesquisar formas de melhorar a minha comunicação, a minha confiança, porque eu sabia que independente do que eu fosse fazer da vida, seria empreendendo, porque isso era uma certeza que eu queria, a liberdade de fazer algo que eu gostasse, mas eu precisaria vender, não tem como prosperar sem venda, não tem como fazer uma coisa sem a outra. Então eu precisava melhorar essa minha forma de lidar com as outras pessoas. E como eu era extremamente travada, tímida, com baixa estima, era muito difícil para mim fazer essa parte de comunicação. Então é aqui, nesse momento da história, que começa uma virada, onde eu comecei de fato a descobrir quem eu sou de verdade, como que eu poderia mudar esse cenário, como que eu poderia melhorar a minha vida. Nesse momento, o digital começou a ter uma nova onda, onde as pessoas conseguiam vender sem aparecer, através da inteligência artificial. E eu me agarrei com todas as forças nisso. Eu fiz uma avatar, onde ela era a cara do meu perfil, e assim eu conseguia me expressar. E aí eu percebi que eu era boa assim de venda, eu conseguia conversar de uma forma persuasiva ali, que realmente mostrasse os benefícios do produto que eu estava vendendo, e eu não precisava me expor daquela forma. Então foi quando as coisas realmente começaram a dar certo, e eu comecei a ganhar uma certa confiança em mim.
Eu fui percebendo que eu tinha, assim, algumas habilidades de comunicação, que eu conseguia encontrar a dor que aquela pessoa estava sentindo, e eu conseguia entregar, de fato, o produto que solucionasse aquilo. Então, os resultados começaram a aparecer, e eu fiquei muito feliz. Mas, aí que entra o ponto que eu quero conversar com vocês em relação a propósito. Nesse exato momento, eu já estava faturando ali por volta de uns 5, 6, 7 mil reais por mês, o que já era uma loucura de alguém que tinha vindo da CLT ganhando um salário mínimo. Então ali pra mim eu já estava no sonho, né? Mas quanto mais eu ganhava financeiramente, mais vazia eu me sentia. Mais desapontada, eu não sei exatamente qual é o sentimento, mas eu lembro que eu fiquei muito frustrada com isso, porque eu pensei, meu Deus, eu tô trabalhando da minha casa, tenho certo trabalho, mas ok, eu dou conta de fazer. Tava prosperando, tava tudo indo bem, por que que eu tô sentindo essa angústia no meu coração? E aí eu entendi que era isso aqui que eu precisava, que era dessa liberdade de não me esconder mais, sabe? De poder ser quem eu sou de verdade, poder falar abertamente com as pessoas, sem me esconder atrás de um avatar. E foi nesse momento, gente, que começou a real transformação na minha vida. Nesse momento eu sugiro que tu pegue uma aguinha, um papel, uma caneta, porque vai começar aqui, ó, uma enxurrada de direcionamentos que eu tive e que eu gostaria muito que tu aplicasse também, tentasse na tua vida. Tenho certeza que alguma coisa aí vai melhorar de alguma forma. Então, nesse momento, eu percebi, tem algo errado. Tem algo errado porque eu estou me sentindo angustiada, eu não consigo vibrar mais com as conquistas que eu tenho. E aí eu entrei num momento de crises, de ansiedade, depressão. Eu me via, durante um tempo, em uma cama, sem conseguir levantar, sem ter aquela energia para levantar. Era um sacrifício levantar de manhã da cama, para poder fazer as coisas básicas do dia a dia, trabalhar, lavar uma louça, cuidar da casa. E aquilo tava realmente assim, ó, sugando todas as minhas forças. Eu realmente não sabia mais o que fazer. Nesse momento, eu lembro que eu orava muito. Eu não era cristã na época, mas eu sempre acreditei assim em Deus. Eu sempre busquei algo maior, né? Então, naquele momento, eu não sabia mais o que fazer no meu desespero. Eu só sabia orar. E eu lembro que chegou um dia, depois de muitas e muitas noites sem dormir, indo dormir 3, 4 horas da manhã, assim, já com o sol raiando, e o coração acelerado, eu cada vez mais preocupada, e o corpo inteiro doendo, porque, claro, mente e corpo é 100% conectado, né? Então, eu estava realmente, assim, no momento de explosão de tudo que eu tava vivendo naquele momento, sabe? Mas teve uma noite, que eu lembro como se fosse hoje, que eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Eu lembro que eu tava escutando louvor, né? Porque eu sempre gostei muito de música, né? E então o louvor falava muito comigo, me acalmava, me dava uma paz e me ajudava muito a lidar com aquelas emoções. Eu lembro que nessa noite, durante esse louvor, eu lembro que eu desatei chorando, assim. Eu botei tudo pra fora, toda aquela dor. Eu chorei muito, muito e falava pra Deus, pedia pra Deus pra que tirasse aquela dor do meu coração, pra que aliviasse aquele peso do meu coração. E eu lembro que eu fiquei bem leve depois disso. Coloquei tudo nas mãos dele, assim. E nesse momento, pouco tempo depois, o meu esposo entrou no quarto, né? A porta estava fechada, assim, ele abriu e viu que eu tava ali em prantos, né? E falou, amor, sabe o que você tá precisando? E eu olhando pra ele, assim, com a cara inchada, né? De tanto chorar, ele falou pra mim, você tá precisando de Deus. E o meu marido também, até hoje, ele não ele acredita em Deus também, mas ele nunca foi tão, assim, doutrinado, sabe? Ele não era uma pessoa que falava muito sobre Deus, né? Quero explicar aqui de uma forma melhor. E foi uma surpresa, assim, pra mim, ele falar aquilo, mas eu senti que naquele momento era Deus realmente me confirmando e falando pra mim que eu precisava buscar mais dele. E aqui eu não quero impor nada pra vocês, eu tô realmente contando, assim, a minha experiência, porque a partir daí foi quando, de fato, eu senti que Deus pegou assim, ó, me puxou pelo braço e falou, ok, minha filha, então eu vou te ajudar, eu vou te curar. Mas não é do jeito que tu tá pensando. E foi nesse exato momento em que eu comecei a encontrar meu propósito. Eu fui dar dor ao meu propósito em poucos meses. O que aconteceu na minha vida em meses não aconteceram em anos, em que eu tava buscando, trabalhando e tentando me encontrar. De várias formas, né? Pessoal, profissional. E então foi a partir dali que eu comecei a buscar mais a Deus, né? Fui em uma igreja que eu queria, né, ter esse contato mais pessoal, mais presente ali. E o primeiro dia que eu botei os pés lá, que eu preciso contar esse pedaço aqui pra vocês, vai ser um pouquinho do contexto, mas eu preciso mostrar pra vocês o cuidado de Deus em cada detalhe, a partir do momento que eu busquei essa ajuda. Nesse dia que a gente foi na igreja, né, na verdade eu tinha encontrado outro lugar. Eu botei no Instagram igrejas e olhei uma lá que eu gostei, e aí a gente queria conhecer, né? Fui com meu esposo. E eu lembro que nesse dia eu tava mexendo no celular e ele falou, é aqui? Eu falei, é. E o meu esposo entrou. E ele foi parar lá na igreja, né? Foi incrível, assim, foi um dia surreal. Eu lembro que
Eu lembro exatamente, foi dia 12/12/2024. E no dia que eu botei os pés lá dentro, Deus falou comigo do início ao fim do sermão. Parecia assim que o pastor conhecia a minha vida, sabe? Coisas que eu falava com Deus em oração no meu quarto. Pessoas oraram assim no meu ouvido, falando, e ali eu tive certeza, assim, não tem como duvidar, que era o agir de Deus, que era a presença dele já se manifestando ali, falando: minha filha, tá na hora de voltar pra casa, tá na hora, sabe? E ali foi a partir daquele momento em que eu entendi, né, que o cuidado dele estava na minha vida. E aí eu me senti curada naquele momento ali. E depois que eu fui pra casa, aí vem a parte engraçada da história, né? No outro dia eu fui buscar no Instagram, porque eu vi que estavam filmando, fazendo lives e tal. Eu queria ver se tinha aparecido alguma coisa, né? E eu percebi que eu tinha ido na igreja errada. Na verdade, foi a igreja certa, né? A igreja que Deus queria que eu fosse, no caso. Mas não era a que eu tinha me planejado para ir, né? Foi as coincidências, né? As deucidências que a gente fala aqui entre amigas. E foi assim, né, que começou a minha jornada. Então, quero deixar claro que, independente de ir ou não a uma igreja física, né, o meu momento de secreto com Deus no quarto, eu e ele, essa conexão que eu comecei a buscar todos os dias, foi o que me trouxe esse direcionamento do que eu precisava fazer para de fato me curar da ansiedade, da depressão e, por fim, encontrar o meu propósito. Eu lembro que eu tive uns insights, assim, podemos dizer, que hoje, como terapeuta, eu vejo que são técnicas, que hoje eu utilizo, inclusive, em algumas sessões, em alguns cursos, né? Mas, na época, eu não tinha esse conhecimento, eu só queria fazer aquilo que vinha no meu coração, como intuição. E eu fui fazendo. Então, a primeira coisa que eu fui mudando ali, né, foi acordar mais cedo, ter uma rotina da manhã intencional para poder lidar com a minha ansiedade, que já estava, desde que eu acordava, ela já estava presente ali. Então, eu comecei a mudar a minha manhã, comecei a colocar uma rotina um pouco mais leve. Organizações que eu tinha em relação ao meu trabalho também, agenda, tudo certinho, isso ia me trazendo também uma certa calma. Então, foram várias estratégias, assim, que eu fui utilizando, de áudios, né, que são reprogramações mentais, e tudo isso na época eu não tinha consciência, que eu estava criando o meu próprio protocolo de alívio da ansiedade. E, para minha surpresa, em 7 dias, eu lembro que foi uma semana, assim, fazendo isso todos os dias, sem falhar, eu reduzi, assim, todos os sintomas. As crises que eu tinha de deitar no chão com falta de ar e tudo aquele caos, eu nunca mais tive, desde que eu implementei essas técnicas. Eu me sentia muito mais calma. A sensação, por si só, da ansiedade, da depressão, acho que 90%, assim, baixou consideravelmente. Eu percebi que ali tinha um mapa, que ali tinha algo de muito valor, que eu precisava compartilhar com outras pessoas, e assim eu fiz. Compartilhei com uma amiga, que também disse que teve um resultado muito bom. Ela conseguiu, de fato, reduzir a medicação que ela tomava, né, para dormir. Eram 2 medicamentos por dia para dormir. Graças a Deus eu nunca cheguei a tomar nenhuma medicação, porque eu já comecei com esses protocolos antes que chegasse algo maior. Isso tudo para falar para vocês como, a partir de um movimento, a partir de uma decisão, a nossa vida pode mudar completamente. Até pouco tempo atrás eu lembro desse cenário que eu estava num quarto escuro, sem querer levantar da cama, sem querer falar com as pessoas, sem querer sair de casa. E hoje eu tô aqui ajudando outras pessoas exatamente nisso. Quais as chances? Meu Deus, sabe? É uma mudança muito, muito considerável que teve na minha vida, assim, num período de 1 ano, sabe? E essa questão profissional que eu mencionei, que eu não me sentia realizada, isso também, conforme eu fui tendo mais conexão com Deus, quando eu fui buscando cada vez mais a vontade dele pra minha vida, que ele sabe muito melhor de tudo que tá no meu coração, melhor do que eu mesma, foi ali que eu percebi que a minha insatisfação com o meu trabalho começou a aumentar cada vez mais. Não era mais questão financeira, era questão de propósito, era questão de me sentir útil pras pessoas, era questão de fazer algo que vibrasse o meu coração, e não era o que estava acontecendo naquele momento. Então, depois de várias confirmações que Deus foi brotando no meu coração, pessoas da igreja que eu nunca ouvi falar, nem conheço, não sei nem o nome, confirmaram de ir para essa linha como terapeuta. Eu conheci outras terapeutas que me ajudaram também nesse processo, né, da ansiedade, da depressão. Passei mais ou menos por um ano ali, digamos, alguns meses em atendimentos com outras pessoas que também foram anjos, assim, na minha vida. Então, eu honro muito a vida de outras pessoas que também contribuíram, sabe, para que eu tivesse aqui, para minha cura pessoal também. E eu fui percebendo que era esse o meu chamado. Eu pensava, meu Deus, como? Eu não me sentia pronta. Por mais que eu já tinha passado por muita coisa, muita superação, eu não me sentia pronta, de fato, para ajudar outras pessoas. E foi quando Deus começou a falar, assim, muito forte para mim, que eu não ia estar sozinha, que era Ele que ia fazer através de mim. Que, claro, precisaria me capacitar, ter um nível de profissionalismo, obviamente, mas que Ele ia me sustentar, sabe, nessa insegurança de será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir de fato ajudar outra pessoa? E foi quando eu coloquei pra Deus o meu eis-me aqui, que eu falei, ok, Deus, então vamos lá. Eu quero ver o que o Senhor tem pra mim. Foi nesse momento em que apareceu pra mim uma graduação pela internet, né, de forma online ali,
E a condição de pagamento, na época, era um pouquinho alta, né? Eu já tinha feito alguns investimentos ali, estava num período financeiro um pouco instável, digamos assim, e eu falei para a pessoa, olha, vou ter que esperar um pouquinho e tal, esse valor para mim ficou um pouquinho pesado. E a pessoa falou para mim, mas tu viu que tem ali a opção de boleto parcelado? Eu falei, não é possível. Não é possível, é só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa. E sim, gente, eu comecei a minha graduação, comecei a pagar um valor assim, ó, extremamente acessível por mês, que encaixava tranquilamente ali no orçamento. E antes de fechar, né, na verdade, esse contrato ali, a formação, eu fui na igreja e pedi, Deus, me confirma se é isso mesmo que o Senhor quer, porque eu tô me metendo aqui no investimento e eu não sei se eu vou dar conta. E alguém, gente, que eu nunca vi na minha vida, até hoje não sei quem foi, porque eu tava orando ali de olho fechado, e alguém chegou no meu ouvido e falou assim, minha filha, eu vou enviar a provisão, eu vou enviar as ferramentas necessárias, confia. E as ferramentas eram justamente essa graduação, que entregava ferramentas terapêuticas, tudo que eu precisava para poder me sentir capacitada de atender outras pessoas. Então, assim, ó, foi mais confirmação que isso, impossível. Por isso que eu digo, quando a gente de fato se entrega e busca direcionamento de Deus, ele vai te falar, ele vai te confirmar. Às vezes até mesmo o silêncio de Deus é uma resposta. E foi a partir desse momento que eu comecei então a minha jornada aqui como terapeuta. Resumindo um pouquinho, né, apesar de longo toda essa história, mas é só uma introdução, né, de tudo que eu vivi de fato aqui nos bastidores, né? Então hoje o mais incrível também é que quando eu atendo alguma pessoa ali na mentoria individual, são pessoas que trazem essas situações que eu já vivi, sabe? E ouvir dela o que ela tá passando, passa um filme na minha cabeça, sabe? Eu consigo realmente entender como que é essa dor, como que é passar por tudo isso, e ao mesmo tempo é uma forma de trazer uma esperança para aquela pessoa de que se eu conseguir passar por tudo isso, eu tô aqui agora te auxiliando, quem sabe tu não vai ser essa mesma pessoa na vida de outras, né? Então hoje estar aqui não é só uma questão profissional, não é questão de visibilidade aqui do YouTube, muito pelo contrário, até relutei um pouquinho para fazer esse canal, porque dá um certo trabalho, né? Quem tem sabe como que é gravar e editar e tudo e tal. Então, espero que tenha feito sentido pra ti, espero que tenha agregado de alguma forma na tua vida. O intuito aqui é justamente trazer vários testemunhos, né? Várias situações que eu já vivi, apesar, né, de ter apenas 31 anos atualmente, né? Chegando aí nos 32, mas são muitas histórias, muitas experiências que Deus me permitiu passar. Eu sempre falo isso, né? Porque nada acontece fora da vontade dele. Então, se Deus permitiu que eu passasse por toda essa crise de ansiedade, por todo esse período, por todas essas dores, não era porque ele é um pai maldoso que queria me castigar por alguma coisa. Era porque eu precisava aprender, precisava passar por esse processo, não só para o meu crescimento também, mas para poder falar para outra pessoa com o coração aberto de que eu entendo o que tu tá passando. E eu entendo de verdade. E então é isso, espero que tenha contribuído para a tua vida esse vídeo. Vou deixar logo aqui abaixo esse protocolo que eu mencionei do alívio da ansiedade em 7 dias, exatamente com tudo que eu fiz, para que tu possa também entrar nessa jornada, caso seja essa questão realmente para ti agora, alívio da ansiedade, depressão, voltar a ter mais energia no teu dia. É um protocolo prático, acessível, usando tudo que tu tem em casa, apenas a vontade mesmo de mudar, de sair do cenário que tu está e viver uma vida que tu realmente merece. Então, fico por aqui. Não te esquece de seguir esse canal, porque tem muita coisa a mais que eu quero trazer aqui pra vocês. Envia pra uma amiga que pode estar passando por alguma dessas situações aí que eu mencionei. Pode ser resposta às orações dela também. Nesse canal eu quero trazer muito sobre a neurociência, mas também um pouco das minhas experiências e principalmente a questão das experiências que eu tenho tido com Deus, porque afinal, isso tudo aqui é pra Ele, é por Ele e por tudo que Ele tem feito na minha vida. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo, se Deus permitir.